Que a gente muda de assunto agora. A gente convida o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, isso porque ele é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, e vai lançar no próximo dia 22 o programa de governo do MDB, que é a primeira mobilização nacional de um partido de centro em torno das eleições. Boa tarde, deputado, muito bem-vindo. Boa tarde, Neila Guimarães. É uma alegria poder conversar contigo, falar com todos os teus telespectadores e ouvintes e ficar à disposição para nós conversar no Conecta, no contexto Metrópole. Deputada, é o seguinte, a gente vem falando aqui no Contexto Metrópole sempre que as eleições elas são muito baseadas em um personagem, né? Em um político, um candidato específico e que a gente acaba não ouvindo os projetos de governo do partido, o projeto de governo de uma bancada. E estamos falando agora de um plano de governo do MDB, é o primeiro partido de centro que se manifesta aí para as eleições de 2026. E eu queria entender qual é o caminho que o MDB vai seguir enquanto projeto para a população brasileira. Bom, primeiro deixar claro o seguinte, um partido político é ou deveria ser uma parte do pensamento da sociedade. Para ele ser uma parte, ele tem que dizer o que pensa. Qual é o pensamento do MDB sobre os mais diversos temas importantes para o país? Então, o que nós estamos lançando no dia 22 não é um projeto de governo, é um projeto de país. Nós ouvimos em todos os estados da federação, aqui, por exemplo, conversamos com o governador Ibanez Rocha, com o Rafael Prudente, mas ouvimos em todos os estados da federação e fizemos uma rodada ouvindo mais de 10 mil pessoas presencialmente, mais de 50 mil pessoas que nós ouvimos nas nossas mais diversas reuniões online, ouvimos especialistas sobre cada tema, mas nós temos um projeto com a identidade do MDB sobre educação. Um projeto que vai gerar igualdade de oportunidade a qualquer criança em qualquer lugar do país. A escola dos mais ricos, nas cidades mais ricas, não pode ser melhor que a melhor escola da periferia, bastando para isso treinar professores, ter um projeto didático-pedagógico com tecnologia disponível que coloque eles em condição de ter igualdade de oportunidade. Nós queremos pensar a cidade, a mobilidade humana e não a urbana. A urbana transporta pessoas de um lado para outro com conforto. A mobilidade humana pensa a cidade, o seu plano diretor, para não deixar nossas cidades com verdadeiros cortiços, sem ocupação no centro das cidades, enquanto os trabalhadores foram centrifugados para a margem. Na maioria deles, daí que surgiu a palavra marginal, não traz as pessoas para perto de onde elas trabalham. A cidade tem que ser repensada para ocupar os espaços mais nobres com aqueles que executam o dia a dia da cidade. O que o partido pensa para a Amazônia, para a sustentabilidade? O que o partido pensa para relações internacionais? O que o partido pensa para a segurança pública? Isso tudo vai estar num documento com eixos claros, números claros, textos claros. As pessoas sabem o seguinte, o MDB pensa o Brasil. Eu queria que tu, nesse comentário que fizesse, Leila, no início, dizer o seguinte, na eleição passada e nas últimas, nós temos discutido a eleição como se ela fosse um mero episódio, né? Nós tivemos um episódio de uma eleição. A última eleição nós discutimos os costumes e o Código Penal. O Brasil real não anda por aí. O Brasil que chora, que ri, que sofre, o Brasil que se endivida, o Brasil que paga as contas, o Brasil da tecnologia, o Brasil do atraso, ele precisa ter um instrumento chamado partido político que proponha para a sociedade um projeto de país. Se eu perguntasse para quem está nos vendo agora, o que fará o presidente da República amanhã de manhã? Ninguém saberá. Não há projeto de país. Está na cabeça de quem governa. E se esse errar, ou se esse morrer, como é que fica? Nós temos um conjunto de partidos. E se todos pensam igual, não passamos de uma sopa de letrinhas. Nós temos que ter um projeto. O MDB é um partido de centro. E o que é centro em política? Centro em política não é ponto de partida, é ponto de chegada. O MDB é um partido que, pela sua história, aprendeu a fazer convergências e consensos. Não é possível continuar no país onde eu, para discutir política, eu tenho que sentar na mesa colocando defeito em quem vai debater comigo.
Quem sabe fizemos um trato da seguinte maneira: vamos começar a conversa pelo que concordamos. O que tu pensa sobre o Brasil é muito importante para este Brasil que eu quero desenhar. Quem sabe depois do projeto que nós vamos lançar no dia 22 da Fundação Luiz Guimarães, do Brasil Precisa Pensar o Brasil, outros partidos possam dizer o seguinte: eu concordo com isso, não concordo com aquilo. E é isso que enriquece o debate político, com um projeto claro, dizendo para as pessoas como nós pensamos a sociedade. A situação como está agora, Neila, ela estabelece o seguinte: imagine que a política fosse um rio numa grande enchente. Ela leva tudo por diante pela esquerda e pela direita, desordenado, veloz, inconsequente. Mas o caminho do rio não é a enchente. A enchente é um episódio do rio. O caminho do rio é o leito dele, com as águas andando serenamente em direção ao mar. A política tem que ter um caminho, um leito do rio. Ela precisa ter um momento em que ela pensa o país. E ela enriquece esse pensamento quando ela vai para o debate e os outros dizem: olha, tem outro caminho que é melhor que vocês. Tem outro caminho que é assim, assim. Essa discordância forma o tecido democrático do grande debate que vai gerar o país. O MDB, no dia 22, entrega um projeto de país, não de governo, um projeto de país, dizendo quais são as suas diretrizes sobre 5, 6, 7, 8 eixos, onde nós diremos claramente o que pensamos sobre o Brasil das relações internacionais, sobre o Brasil que nós queremos para nossa gente. Um Brasil que inclua você. Um Brasil onde você faz a diferença. Se não, pensamos o seguinte: imagine que eu estou sentado agora na mesa do meio-dia com a minha família e eu quero escolher um partido para mim votar. Como é que eu vou? Como é que o MDB é percebido pela população? Esse MDB que nós estamos conversando é que tem a melhor escola para os meus filhos, o melhor projeto didático-pedagógico, a melhor tecnologia, onde produz igualdade de oportunidade é no MDB. Esse MDB é que vai para a cidade onde eu moro, tirados 3 horas que eu viajo de ônibus para trabalhar e vai voltar bem pertinho do lugar onde eu moro. Isso é perfeitamente possível. Esse MDB é um MDB que tem um projeto de segurança pública, mas não trabalha só com a repressão do crime, trabalha com a preparação da sociedade para não cometer o crime. Esse MDB tem um projeto de saúde para o Brasil inteiro, que diz claramente como remobilizar o SUS, conseguir pagar a saúde e não apenas a doença, produzir saúde. Esse MDB que nós estamos conversando pela Fundação Luiz Guimarães entrega ao partido no dia 22, e aí então abre um debate com as universidades, com os centros acadêmicos, com a sociedade, com os empresários, com mais diversos setores, vai abrir um diálogo para dizer o seguinte: ó, a nossa proposta é esta. Vamos poder criticar sobre isso, mas o MDB dirá: nós temos um caminho. Deputado, o senhor usou um exemplo aí de o senhor estar sentado à mesa com a família, qual partido a gente vai escolher para votar? E é exatamente o ponto de partida da minha primeira pergunta. Hoje, as pessoas não escolhem em quem votar pelo partido, elas escolhem um personagem político, né? Hoje, vamos pensar num cenário aí na política de candidato às eleições para a presidência em 2026, ou Bolsonaro, ou Lula, ou Tarcísio, ou o presidente Lula. Então, hoje as pessoas olham o personagem e não olham o partido, ou olham o partido por conta daquele personagem. Como que o MDB vai conseguir convencer a população disso? Os parlamentares do MDB estão prontos para seguir essas premissas ditadas pelo partido? Neila, o que une as pessoas são causas, não são coisas. Fazer política pelas coisas é um processo compensatório de toma lá da cá. Se eu tenho um partido político e se eu coloco 50 deputados e faço eles responder uma pergunta simples: por que tu é desse partido? E se as respostas estão completamente diferentes uma da outra, é porque nós não temos unidade de pensamento. Nós precisamos encontrar isso. Nós trabalhamos sobre economia, por exemplo, e pensamos em números depositados numa prateleira. Cada dia tem um economista mais inteligente falando sobre as consequências, quando, na verdade, a causa é uma Argentina
que dorme e acorda todo dia sem condição de produzir o que devia produzir, sem condição de consumir o que devia consumir, porque as mãos não são capazes de fazer o que a cabeça não conhece. Nós temos um Brasil do Bolsa Família, porque a matéria-prima mais necessária para gerar dignidade e capacidade produtiva é treinar as pessoas, dar conhecimento para que elas fluam produtivamente. A economia saudável nasce da produção e do consumo. E nós temos que discutir economia a partir das pessoas. É isso que o MDB está fazendo. Nós faremos isso. Ah, mas o partido terá total unidade com relação a isto. Essa unidade será construída a partir das causas que nos unem. Quando nós estivemos unidos no mesmo palanque, nós discutimos constituinte, eleição direta. Nunca unificamos o partido quando foi para discutir a estrada, a praça, o hospital, porque isso são coisas, não choram, não sentem, não sorriem. Eles são importantes, mas são móveis. O que é importante para o país é ter um partido que se define na discussão de solução, como ferramenta de solução de vida para a população, como uma solução percebida pela população, que uma vez fazendo o governo desta forma, gera resultado. Eu não posso me vangloriar do governo do Nunes, do Sebastião Melo, do Ibanez, cada um fazendo o governo de acordo com a sua cabeça. Precisa ter no centro dos nossos governos um eixo de pensamento político que nos une na forma de fazer governo no modelo MDBista pregado pelo partido. Bom, em 2026, o MDB prevê a escolha de alguém para compor chapa presidencial. Eu pergunto isso porque a gente já ouviu aí nos bastidores o nome do Renan Filho, também o nome do governador do Pará, do Hélder Barbalho, que poderiam aí compor a chapa do presidente Lula no ano que vem. E eu pergunto isso por quê? Porque existe uma ala do MDB que é contrária a essa manifestação, a esse posicionamento. Então, hoje, o MDB tem a intenção de colocar alguém na chapa, em alguma chapa presidencial para o ano que vem? Neila, as fundações partidárias deveriam ser formuladoras de políticas. As políticas públicas são ferramentas de solução de vida. É meu dever fazer um modelo de educação do MDB, de saúde do MDB, de segurança do MDB, um modelo de cidade do MDB, um modelo de agropecuária do MDB. Isso é meu dever, eu coloco isso na mão do partido. E é estes pensamentos sobre os mais diversos temas que vão traçar nossa unidade. Logo depois, então, nós poderemos pensar sobre candidaturas à presidência da República. Temos nomes riquíssimos, como é o caso do Renan, como é o caso do Hélder, como é o caso do Aldo Rebelo. Existe algum brasileiro com maior profundidade de pensamento, com maior lisura na vida pública do que o Aldo Rebelo? Que orgulho ele é filiado no MDB. Como ele é o coordenador desse programa no Brasil inteiro. Como é que um partido, tendo um projeto como nós temos, a longevidade e a história política do MDB, não pode ter um candidato à presidência da República? A questão é que o projeto de país vem antes da candidatura. Nós estamos fulanizando uma eleição. As causas do Brasil são muito mais importantes do que os homens e mulheres do Brasil, isoladamente nas suas lideranças. Concordo plenamente. Foi até por isso que eu comecei a nossa entrevista falando que hoje as pessoas elas esperam um plano de governo, uma ação partidária e não escolha de uma pessoa, de um personagem, de um candidato. Nas eleições de 2022, o MDB colocou aí à frente a Simone Tebet. No segundo turno, ela acabou apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem falar em nome de personagens ou de pessoas, o partido, no ano que vem, ele vai abrir as portas ou ele vai deixar que cada estado ou que cada diretório, ele escolha o seu parceiro, o seu aliado eleitoral? Essa não é uma missão da Fundação Ulisses Guimarães, é uma missão do partido. Minha missão é entregar no dia 22 um documento que unifica o partido sobre o que ele pensa para o país, sobre os mais diversos setores. A partir de então, este documento como centro, imagine que eu fosse vender qualquer produto, eu tenho que ter um documento na mão para dizer o que ele significa. Tendo o pensamento escrito, não aquilo que é episódico, aquilo que eu penso, uma narrativa inventada para ser oportunista. Não, eu tenho um documento, aí nós começamos a discutir, comandado pelo presidente Baleia,
um projeto que vai saber, o MDB terá uma candidatura própria à presidência da República, que é o que desejamos, o MDB vai compor com outra candidatura. E se tiver mais de uma candidatura, outra que não seja do nosso partido, vamos ter que decidir, sim, decidiremos em convenção por maioria, como sempre foi. Todos sabem que o MDB é uma frente política. Nós temos pensamentos distintos por regiões do Brasil. Isso nunca nos afetou, continuamos crescendo. A questão é que, normalmente, nós temos discutido o que nos une. E nós precisamos ter um pensamento que nos une. Podemos pensar sobre várias coisas diferentes, mas tem que ter um eixo que explica por que somos do MDB, por que somos essa classe média, por que nós pensamos desta forma, como nós pensamos em produzir uma sociedade a partir da sua capacidade de fazer inclusão produtiva, como eu penso uma cidade inclusiva que aproveita cada cantinho para fazer as pessoas morar com dignidade cada vez melhor. Esses desenhos, quando nós ouvimos especialistas, isso ficou absolutamente claro para todos nós. Por exemplo, é de minha autoria o projeto de lei que tirou o celular de sala de aula. Nós queríamos mesmo tirar a tecnologia de sala de aula? Claro que não. A curiosidade é a mãe da inteligência e nós queremos que os nossos filhos e netos pousem os olhos sobre uma tela e possam fazer uma aula de geografia sobre a Itália andando pelas ruas da Itália. Então eu tenho que ter um modelo de educação. Não basta dizer que eu sou a favor da educação. Que educação, cara pálido, tu é a favor? Diz qual é a educação que tu quer fazer. Nosso filho vai ter 7 anos uma vez na vida, 8 anos uma vez na vida. Quer ver, Cleia? Faça o seguinte, daqui uns dias. Em qualquer lugar do Brasil, ponha 100 meninos e meninas com 17 a 19 anos e faça uma pergunta simples. O que tu vai fazer da vida, José ou Pedro ou Maria? 95 dos 100 responde, não sei. Que modelo de educação nós fizemos? Que inaugurou praça, estrada, bonde, inaugurou tudo e esqueceu de inaugurar a gente. Como é que eu chego com uma criança que nasceu do ventre, saiu do meio da família, foi para a educação e com 18 anos eu pergunto o que ele vai fazer da vida e ele responde, não sei. Enquanto nós tivermos milhares de nem, não sei, nós falhamos na educação. Este modelo está equivocado. E este modelo tem que ser pregado e executado por um partido político. O MDB terá seu modelo de educação. Bom, se o senhor puder destacar, então, o ponto que o senhor acredita que é o mais importante que vai ser apresentado no dia 22, qual seria? Educação, com certeza. É certamente a chave deste processo de transformação. E transformar. Quando se fala em desigualdade social, que é o defeito que nós colocamos na sociedade para basear nossos discursos, a gente tem que perceber o seguinte, nem o gêmeo vitelino é igual socialmente. Para buscar a redução da desigualdade social, nós precisamos gerar para as pessoas igualdade de oportunidade. Se eu não tiver uma escola que depois dos fundamental, 2 anos de ensino médio, o meu menino e a minha menina falem 2 idiomas fluentemente, se eles não tiver raciocínio para poder formular as perguntas, para buscar as respostas que o mundo precisa, eles não serão cidadão do mundo. E eu não terei cumprido o meu papel. Porque esse cidadão que nós queremos colocar para a sociedade, que é capaz de fazer cidade, fazer segurança, fazer saúde, fazer agricultura, fazer indústria, fazer tecnologia, pesquisa, inovação, fazer meio ambiente. Mas a primeira coisa, ele tem que ser um cidadão que o modelo educacional lhe transforme num cidadão digno e altamente competitivo. Muito bem, deputado Alceu Moreira, obrigada pela participação aqui. A gente espera participar do evento aí no dia 22 aqui em Brasília e ver quais são os planos, então, do MDB para o Brasil aí de 2026. Obrigada. Quem espera, Leila, sou eu. Queria muito que vocês todos estivessem lá para testemunhar. Isso vai ser um fato histórico. Vocês vão ter um documento muito bem escrito, muito parecido com o que foi a Ponte para o Futuro, só que agora com a capilaridade de quem ouviu mais de 50 mil pessoas do país para construir um documento que é a cara e o jeito do MDB fazer pessoas dignas do nosso país. Muito bem, obrigada, deputado. Até a próxima.